Era sempre meia-noite dentro da barriga do monstro. Os mudos o haviam privado de sua túnica e seus sapatos e sua tanga. Ele estava vestido com cabelos, correntes e cicatrizes. A água salgada chapinhava por suas pernas sempre que a maré entrava, chegando à altura de seus genitais, apenas baixando quando a maré recuava. Seus pés haviam ficado enormes e moles e inchados, coisas deformes, grandes como presuntos. Ele sabia que estava em alguma masmorra, mas não onde ou por quanto tempo. Houvera outra masmorra antes desta. Entre elas, houvera o navio, o Silêncio. Na noite em que eles o haviam trazido, ele vira a lua flutuando sobre um mar de vinho negro, com uma face penetrante que o lembrava Euron. Fecha aspas. Os livros de Game of Thrones são famosos pela sua história madura e visceral, e muitos capítulos da obra têm cenas sombrias ou brutais, como o Casamento Vermelho ou as visões da Daenerys na Casa dos Imortais. Porém, a verdade é que talvez nenhum capítulo das crônicas seja tão sombrio quanto o capítulo Forsaken, ou, em português, O Abandonado, que foi o último capítulo de Os Ventos do Inverno que o George R. R. Martin liberou para o público lá em maio de 2016. O capítulo, na verdade, foi lido integralmente pelo próprio Martin durante a convenção Balticon 50, lá nos Estados Unidos. E de fato é considerado por muitos fãs, inclusive por mim, como o capítulo mais sombrio e sinistro das crônicas até agora. Mas não só isso, esse capítulo que traz o ponto de vista de Aeron Greyjoy, ou Aeron Cabelo Molhado, também é uma fonte de pistas sobre o futuro de Os Ventos do Inverno, abordando justamente o lado mais mágico e obscuro da história. Então, no vídeo de hoje, nós vamos analisar todo esse capítulo trecho a trecho e tentar entender o porquê ele é considerado tão sombrio e o que ele pode indicar para o futuro das crônicas. E se você ama o universo das Crônicas de Gelo e Fogo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. E claro, vale avisar, nesse vídeo, como eu disse, eu vou ler vários trechos desse capítulo para tentar abordar ele de forma mais completa possível, mas eu não vou ler o capítulo inteiro aqui. Então, se você já tiver lido o capítulo por conta própria, você provavelmente vai aproveitar melhor o vídeo. Por conta disso, eu deixei um link na descrição onde você pode baixar todos os capítulos de Os Ventos do Inverno que já foram liberados e que estão traduzidos. É um link do Google Drive, bem seguro e livre de vírus, e os capítulos, como eu disse, já foram traduzidos pelo pessoal do site Gelo e Fogo, né, e todos os créditos estão lá para eles dentro do PDF, beleza? E eu de fato recomendo que vocês leiam, porque mesmo que eu vá trazer os pontos mais importantes aqui, só lendo que vocês vão conseguir sentir toda a atmosfera que o capítulo propõe e pegar todas as nuances dele. E para esse vídeo eu não vou abordar o capítulo pela ordem dos pontos mais importantes, eu vou seguir ele pela cronologia que o texto vai apresentando, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, esse trecho que eu li no começo do vídeo também é o começo do capítulo. O Aeron Greyjoy está preso em uma masmorra, vivendo entre as sombras, entre os ratos, entre a maré que vai e vem, invadindo as frestas da masmorra e chegando no seu corpo. Ele não sabe exatamente onde ele está, mas ele diz que ele já esteve preso em outra masmorra antes dessa e que no meio do tempo ele também ficou preso no navio Silêncio. E o Aeron está numa condição deplorável, e a princípio nós não sabemos como ele chegou ali. Até porque a última vez que nós vimos o Aeron Greyjoy foi na Assembleia dos Homens Livres, lá no quarto livro, O Festim dos Corvos, quando o Euron foi eleito rei. Tudo que nós sabemos são as descrições que ele dá dos lugares onde ele esteve, e são todas descrições tenebrosas. Abre aspas. Ratos se mexiam na escuridão, nadando pela água. Eles o mordiam enquanto ele dormia, até que acordasse e os espantasse com gritos e açoites. A barba e o couro cabeludo de Aeron formigavam com piolhos e pulgas e vermes. Ele podia senti-los se movendo por entre o cabelo, e as picadas coçavam intoleráveis. As correntes eram tão curtas que ele não conseguia alcançar o suficiente para coçar. As manilhas que o prendiam à parede estavam velhas e enferrujadas, e os grilhões haviam feito cortes em seus pulsos. Quando a maré se precipitava e o beijava, o sol entrava nas feridas e o fazia arfar. Fecha aspas. Bom, é então que nós descobrimos que foi o Euron Greyjoy quem prendeu o irmão, o Aeron. O Euron, inclusive, visita o irmão de vez em quando, no período em que ele está preso lá no navio Silêncio. E ele faz isso quase sempre levando bebidas.
Abre aspas. Uma vez, a bordo do silêncio, ele pendurou o lampião em uma pilastra e serviu-lhe taças de vinho. Beba comigo, irmão, disse ele. Naquela noite, ele usava uma camisa de escamas de ferro e uma capa de seda vermelho sangue. Seu tapa-olho era de couro vermelho, os lábios azuis. Fecha aspas. Aqui nós ainda não entendemos bem por que do Euron está mantendo seu irmão preso, ou como tudo ocorreu. Mas é então que temos a primeira pista, quando Aeron pergunta o que ele pode fazer pelo Euron e o irmão responde. Abre aspas. O que pode me oferecer que já não tive? Euron sorriu. Deixei as ilhas nas mãos do velho Eric Ferreiro e selei a lealdade dele com a mão de nossa amável Asha. Não pretendia que você ficasse pregando contra o comando dele, então o trouxe conosco. Fecha aspas. Mas, apesar do Euron dizer que o Aeron não pode oferecer nada para ele, isso não é verdade, já que em seguida dessa fala, o Euron força o irmão a beber uma taça de sombra da tarde, aquele líquido dos imortais de Qarth que produz visões, o mesmo que a Daenerys bebeu no segundo livro das crônicas para poder ter profecias. Abre aspas. Euron agarrou um punhado de cabelo negro emaranhado do sacerdote, puxou sua cabeça para trás e ergueu a taça de vinho até seus lábios. Mas o que escorreu para dentro de sua boca não era vinho. Era espesso e viscoso, com um gosto que parecia mudar com cada trago. Ora amargo, ora azedo, ora doce. Quando Aeron tentou cuspir, seu irmão aumentou o aperto e forçou mais a garganta abaixo. Assim, sacerdote, engula. O vinho dos magos, mais doce que sua água do mar, e com mais verdades do que todos os deuses da terra. Fecha aspas. Uma vez tendo bebido vinho, mesmo contra sua vontade, o Aeron de fato começa a ter visões. Nesse capítulo, ele tem duas, e essa aqui é a primeira visão. Abre aspas. Urri, exclamou. Não há dobradiças aqui, nem porta, nem Urri. Seu irmão Urrigon estava morto há muito tempo, mas ali ele estava. Um braço estava negro e inchado, pútrido de vermes, mas ele ainda era Urri, ainda um garoto, nem um dia mais velho do que quando morrera. Sabe o que espera debaixo do mar, irmão? O deus afogado, disse Aeron, os salões de água. Urri balançou a cabeça. Vermes, vermes esperam você, Aeron. Quando ele riu, seu rosto se enevoou e o sacerdote viu que não era Urri, mas Euron, com o olho sorridente escondido. Ele mostrava ao mundo seu olho de sangue agora, escuro e terrível. Fecha aspas. Pausa. Vamos analisar toda essa primeira visão por partes. A primeira figura que o Aeron vê é o seu irmão, o Urrigon. O Catelyn Greyjoy, o antigo senhor das Ilhas de Ferro, teve muitos filhos. O Balon Greyjoy, o Euron, o Aeron, o Victarion e vários outros que já morreram na história. O Urrigon era o irmão mais próximo do Aeron. Porém, ele morreu com 14 anos de idade na época da rebelião do Robert. Não só isso, como a morte do Urri foi, em parte, culpa do Aeron. Certa vez, eles estavam jogando um jogo de facas e machados, que é muito comum nas Ilhas de Ferro. A história não deixa muito claro como esse jogo funcionava, mas provavelmente era um jogo de atirar machados um pro outro para um tentar segurar a arma que o outro atirou ou algo desse tipo. Só que o Urri, certa vez, não conseguiu pegar um dos machados que o Aeron atirou e acabou perdendo alguns dedos no processo. O Lord Catelyn Greyjoy queria que a mão do filho fosse amputada para evitar infecções. Mas o mestre da sua esposa achou melhor recosturar os dedos e tentar curar ali o ferimento. Só que o plano deu errado e o Urri acabou morrendo de fato por infecção. E embora tudo tenha sido um acidente, o Aeron nunca se recuperou da culpa pela morte do irmão, por ter tido parte disso de alguma forma. E nessa fala dos dois, o Urri avisa o Aeron que a morte o aguarda, e não a morte prestigiosa e religiosa na qual o Aeron acredita, mas a morte real e dura, os vermes o aguardam. E isso é importante, porque durante todo o capítulo, o Aeron tenta manter a sua fé. Todo capítulo tem todo esse tom religioso, com muitas cenas de inspiração bíblica, onde o Aeron tenta manter sua fé acima de tudo, tenta acreditar que aquilo é provação do Deus afogado, e que ele errou em depositar sua fé nos homens e em si mesmo, quando na verdade deveria ter confiado mais no seu Deus. Por isso a fala do Urri para ele parece mais um teste de fé num primeiro momento. A ideia de que sua crença no Deus afogado está errada, de que não existe nada do outro lado esperando por ele, só a podridão e os vermes.
E o Aeron precisa questionar isso, ou enfim, tentar se manter fiel à sua crença e acreditar que aquilo não é verdade, independente da visão, e que o Deus afogado e as suas promessas é que são verdadeiras. Beleza, agora vamos voltar para a visão da onde a gente parou. Abre aspas. Quando ele riu, seu rosto se enevoou e o sacerdote viu que não era Urri, mas Euron com um olho sorridente escondido. Ele mostrava ao mundo seu olho de sangue agora, escuro e terrível. Vestido da cabeça aos pés em escamas escuras como ônix, ele se sentava sobre um monte de crânios enegrecidos, enquanto anões saltitavam ao redor de seus pés e uma floresta queimava atrás dele. A estrela sangrenta pressagiou o fim, ele disse a Aeron. Estes são os últimos dias, quando o mundo deverá ser quebrado e refeito. Um novo Deus deve nascer dos túmulos e covas sepulcrais. Então Euron ergueu um grande berrante aos lábios e suou, e dragões e lulas gigantes e esfinges obedeceram ao seu comando e se curvaram perante ele. Ajoelhe-se, irmão, o olho de corvo ordenou. Sou seu rei, sou seu Deus. Venere-me e o elevarei como meu sacerdote. Nunca! Nenhum homem sem Deus pode sentar-se na cadeira de pedra do mar. Por que eu quereria aquela pedra dura e escura? Irmão, olhe de novo e veja onde estou sentado. Aeron, cabelo molhado, olhou. O monte de crânios se fora. Agora era metal debaixo do olho de corvo. Um grandioso, alto e retorcido assento feito de ferro afiado, de farpas e lâminas e espadas quebradas, pingando sangue. Empalados nas pontas mais longas estavam os corpos dos deuses. A donzela estava lá, e o pai e a mãe, o guerreiro e a velha e o ferreiro, até o estranho. Pendiam lado a lado com todos os tipos de estranhos deuses estrangeiros. O grande pastor e a cabra negra, trios de 3 cabeças e a criança pálida Bacalon, o senhor da luz e o deus borboleta de Naf. E lá, inchado e verde, meio devorado por caranguejos, o deus afogado apodrecia com o resto, a água do mar ainda pingando de seu cabelo. Então Euron, olho de corvo, riu novamente, e o sacerdote acordou gritando nas entranhas do silêncio, com mijo escorrendo pela perna. Fecha aspas. Bom, em seguida nós temos uma visão quase apocalíptica, e com isso eu quero dizer visões que saem do livro Apocalipse mesmo. A primeira coisa a notar é que o Aeron vê o Euron que não está só muito bem vestido, mas também sem o seu tapa-olho, mostrando o seu olho sangrento ao mundo. Para mim, isso é uma clara alusão à ideia de que nessa visão, provavelmente profética, o Euron finalmente revelou sua verdadeira face ao mundo, seu lado mais mágico e obscuro que ele sempre oculta e que agora será revelado. Além disso, na visão, o Euron também está sentado sob crânios, o que é uma referência ao massacre que o Euron quer realizar, batalhas e muitas mortes. A floresta queimando atrás dele, para mim, não é uma floresta literal, como a Mata do Rei, mas sim Westeros como um todo. Vamos lembrar que os Nascidos de Ferro chamam o continente de Westeros de Terras Verdes, justamente por ter muitas florestas, ao contrário das Ilhas de Ferro, que quase não tem matas. Isso para mim é uma alusão de que o Euron está queimando Westeros, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado, e que ele vai seguir queimando as Terras Verdes em prol do seu objetivo. Já os anões aos pés do Euron nessa visão, eu acho que não são anões de fato. Quando a Daenerys está na Casa dos Imortais, e quando ela bebe Sombra da Tarde também, ela tem uma visão de pequenos homens, ou anões, se alimentando e abusando de uma mulher. Naquela situação, essa é uma visão representando Westeros sendo destruída pela Guerra dos 5 Reis, com a mulher representando Westeros e cada anão representando um dos reis da época. Seguindo a mesma lógica, aqui eu acredito que os anões aos pés do Euron são os reis de Westeros, ou os seus líderes. O Euron então fala que o cometa vermelho anunciou o fim, reforçando a importância do cometa que a gente vê lá no primeiro e no segundo livro, e mostrando que esse cometa também foi importante para o Euron. Depois ele fala sobre destruir e reconstruir o mundo, essa ideia de um apocalipse cíclico, como o Ragnarok, e mostra a visão do próprio Euron de que ele tem esse papel, não só de destruir o mundo como conhecemos, mas de reconstruir o mundo conforme a sua própria imagem. Ele é o novo Deus, que deve renascer dos túmulos e covas sepulcrais. Então o Euron toca um berrante, que faz dragões, lulas gigantes e esfinges se curvarem diante dele.
De novo, poderia ser um trecho com uma interpretação literal, da ideia do Euron acordar krakens literais das profundezas ou dele controlar dragões. Mas a presença da esfinge nesse trecho me dá a entender de que é tudo uma metáfora. O Euron já usou um berrante para controlar os Nascidos de Ferro, porque foi assim que ele foi eleito rei. Ele usou o berrante como forma de dizer que ele já tinha visitado Valíria e de que ele poderia de alguma forma barganhar para ter a Daenerys ao seu lado, e isso convenceu os Nascidos de Ferro a votarem nele como rei. Da mesma forma, eu acho que o Euron usar um berrante dentro dessa visão é um simbolismo para a ideia de que o Euron vai colocar todos os líderes de Westeros ou todos os seus inimigos sob o seu controle. O Kraken são os Nascidos de Ferro, como já mencionei, o dragão provavelmente é o jovem Griff e os seus aliados, e a esfinge representa a cidadela dos mestres. Até porque na mitologia grega, a esfinge é uma criatura de conhecimento, o que poderia ser claramente aqui usado como referência para os mestres, ou talvez de forma mais ampla para a Vila Velha como um todo e até para a Casa Hightower. A ideia parece aqui de que o Euron vai conseguir, assim como ele usou o berrante para controlar o Kraken, os Nascidos de Ferro, ele também vai usar o berrante para controlar todo o sul de Westeros. Os dragões, a partir da figura do jovem Griff, e a Campina, a partir da figura dos Hightower e da Esfinge. E o próprio berrante usado na visão pode ser literal e pode ser o berrante do inverno, que inclusive está com o Sam na Cidadela, um lugar que o Euron pretende atacar. Mas pode também ser um berrante mais figurado, de alguma forma de que o Euron vai usar uma magia para fazer todo esse controle. Ambas as soluções fazem sentido, mas não pode ser o berrante atador de dragões, porque esse, de fato, o Euron já mandou pro Victarion, né? Que tá lá em Meereen. Então deve ser o berrante do inverno, se for um berrante literal que ele vai usar para fazer isso. Depois o Euron ordena na visão que o Aeron se curve, porque ele é o seu rei e seu deus. Mas o Aeron se recusa, porque o Euron é um homem sem fé, e nenhum pagão pode se sentar na cadeira de Pedra do Mar. E é aí que o Euron mostra que ele não está na cadeira de Pedra do Mar, mas sim no trono de ferro. E mais do que isso, é mostrado que nas lâminas do trono estão empalados diversos deuses. Deuses dos 7 deuses, o R'hllor, a Cabra Negra, de Qohor, o grande pastor dos Nazarenos e até mesmo o deus afogado. Todos mortos e empalados por Euron. Isso simboliza que o propósito do Euron é mais do que ser um rei de Westeros. Ele de fato quer ser um deus, alguém que vai suplantar a fé das pessoas em outras divindades. Então, a primeira visão acaba. Mas o capítulo continua, e só então descobrimos como o Aeron Cabelo Molhado acabou sendo preso. Ele se revoltou com a Assembleia dos Homens Livres por eles terem escolhido o Euron como rei. Então, o Aeron estava planejando usar sua influência como sacerdote para erguer uma rebelião entre o povo comum das ilhas e tentar, assim, derrubar o Euron. Abre aspas. A Assembleia de Homens Livres escolhera Euron Olho de Corvo, mas a Assembleia de Homens Livres era feita de homens, e homens eram coisas fracas e tolas, muito facilmente manipulados por ouro e mentiras. Eu os convoquei aqui, aos ossos de Naga, no salão do Rei Cinzento. Eu os chamei todos juntos para escolherem um rei de direito, mas em sua insensatez embriagada, eles pecaram. Cabia a ele desfazer o que eles haviam feito. Os capitães e os reis ergueram Euron, mas o povo comum há de derrubá-lo. Ele prometeu a Victarion. Irei a velha Wick, a Harlan e a Orkmond, e a própria Pike. Em cada vila e aldeia minhas palavras serão ouvidas. Nenhum homem sem Deus deve se sentar na cadeira de Pedra do Mar. Fecha aspas. Aqui é interessante colocar que o Aeron pensa que o ideal para a Assembleia de Homens Livres seria se a Asha se casasse com o Victarion e que assim eles pudessem ser escolhidos juntos como rei e rainha dos Nascidos de Ferro. E provavelmente esse era o plano dele, usar o povo comum para se rebelar contra o Euron Greyjoy e colocar essa configuração do Euron mais a Asha como novos reis. Mas antes que o Aeron pudesse colocar qualquer plano em prática, ele foi pego pelos tripulantes do Silêncio, o navio do Euron, e foi levado como refém. Tudo isso porque aparentemente o Euron já sabia que o Aeron pretendia se voltar contra ele. Em seguida, o Aeron foi levado numa cela de navio até as Ilhas Escudo, que foi o primeiro lugar conquistado por Euron na sua campanha como rei das Ilhas de Ferro, isso ainda lá no 4º livro. Nas masmorras de Escudo de Carvalho, o Aeron foi cuidado por Falia Flowers, que é a atual amante do Euron, que também conhecemos lá no 4º livro. Ela é bastarda do Lord Hewed e acredita que vai ser uma esposa de Sal do Euron.
Abre aspas. Uma vez, na masmorra antes desta, uma mulher lhe trouxera comida em vez do mudo de Euron. Uma coisinha jovem, roliça e bonita. Ela se vestia com a fineza de uma senhora das Terras Verdes. A luz do lampião era a coisa mais encantadora que Aeron jamais vira. Ele deve trazer a rainha dragão a Westeros. Serei a esposa de Sal de Euron. Mas meu amor deve ter uma esposa de pedra também, uma rainha para comandar toda Westeros ao seu lado. Dizem que ela é a mulher mais bela do mundo, e ela tem dragões. Seremos tão próximas quanto irmãs. Fuja, ele a machucará, ele a matará. Ela riu. Bobo, ele não irá. Sou o amor dele, a senhora dele. Ele me dá presentes, tantos presentes. Sedas e peles e joias, trapos e pedras, é como a chama. Ele me dá qualquer vestido que eu quiser. A menina tagarelava alegremente. Minhas irmãs costumavam me fazer servi-las à mesa, mas Euron as fez servir todo o salão nuas. Por que ele faria isso, se não por amor a mim? Ela pôs a mão na barriga e alisou o tecido do seu vestido. Vou dar filhos a ele. Tantos filhos. Ele já tem filhos. Meninos ilegítimos e mestiços, é o que diz Euron. Meus filhos virão antes deles. Ele jurou por seu próprio Deus afogado. Fecha aspas. Enfim, a Euron não tem sucesso em convencer a Thalia Flowers de que o amor que ela acha que o Euron tem por ela é totalmente ilusório. Em seguida, o Aeron é levado como refém dessa primeira masmorra nas Ilhas Escudo para o navio Silêncio, que é onde a gente vê que ele tem a maior parte das interações com o Euron Greyjoy. E mais tarde ele vai ser transportado mais uma vez para uma nova masmorra, que ele não sabe onde fica e que é onde a gente encontra ele no começo do capítulo. E justamente na continuação do capítulo nós temos uma segunda visita do Euron. É aqui que ele confessa seus crimes de fratricídio. Abre aspas. Dessa vez, sua outra mão segurava um punhal. Ainda rezando, sacerdote? Seu Deus o abandonou. Você está errado. Fui eu quem o ensinou a rezar, irmãozinho. Esqueceu? Eu visitava seu quarto de dormir à noite quando tinha bebido demais. Você dividia um quarto com Urrigon, no alto da Torre do Mar. Eu podia ouvir você rezando do lado de fora da porta. Eu sempre imaginava, você estava rezando para que eu o escolhesse ou para que eu passasse por você? Euron apertou a faca contra a garganta de Aeron. Reze para mim, implore para que eu acabe com seu tormento e eu o farei. Nem você ousaria, disse Cabelo Molhado. Sou seu irmão. Nenhum homem é mais amaldiçoado que o fratricida. E ainda assim, eu uso uma coroa e você apodrece em correntes. Como é que seu Deus afogado permite isso depois de eu ter matado 3 irmãos? Aeron só pôde olhar para ele embasbacado. 3? Bem, se você contar meio-irmãos. Você se lembra do pequeno Robin? Criaturinha miserável. Você se lembra daquela cabeçorra dele, como era mole? Tudo o que ele conseguia fazer era miar e cagar. Ele foi meu segundo. Harlon foi meu primeiro. Tudo o que precisei fazer foi apertar o nariz dele. A escama gris transformara a boca dele em pedra, então ele não conseguia gritar. Mas os olhos dele ficaram frenéticos enquanto morria. Eles me imploravam. Quando a vida se esvaiu deles, eu saí e mijei no mar, esperando Deus me abater. Nenhum fez. E Balon foi o terceiro, mas você sabia disso. Não pude fazê-lo pessoalmente, mas foi minha mão que o empurrou da ponte. Fecha aspas. Aqui o Euron confirma que foi ele quem matou o rei Balon Greyjoy, provavelmente usando um homem sem rosto para isso e já antecipando o seu objetivo de se tornar ele próprio rei dos Nascidos de Ferro. E, como ele pagou por um assassino sem rosto, eu acredito que foi com aquele ovo de dragão que o Euron afirma ter encontrado e dito ter jogado no mar. Para mim, ele não jogou no mar coisa nenhuma, mas usou o ovo para pagar pela morte do irmão. E mais, o Euron também matou o Robin, aparentemente quando ele ainda era um bebê. E matou também o Harlon, um irmão que sofria por escama gris. O pior dessas mortes é que elas não parecem ter nenhum objetivo. Foi só para ele poder testar os seus limites e testar se haveria alguma consequência. Mas não houve. E talvez até pior, o Euron aqui revela que ele abusava tanto do Urri quanto do Aeron quando eles ainda eram crianças. O cara é um monstro em todos os níveis. Na sequência do capítulo, o Aeron descreve como foram chegando outros prisioneiros, todos sacerdotes de outras fés ou feiticeiros. Abre aspas. Foi na segunda masmorra que os outros homens sagrados começaram a aparecer para compartilhar de seus tormentos. 3 usavam os mantos de septões das Terras Verdes,
e um a veste vermelha de um sacerdote de Roller. O último mal estava reconhecível como um homem. Ambas as mãos haviam sido queimadas até os ossos, e seu rosto era um horror carbonizado e enegrecido, em que 2 olhos cegos se moviam sem visão sobre as bochechas rachadas pingando pus. Ele morrera poucas horas depois de ser acorrentado à parede, mas os mudos deixaram o corpo amadurecendo por 3 dias. Por último, 2 magos do leste, com peles brancas como cogumelos e lábios de um azul púrpura, como o de um feio hematoma, tão descarnados e famintos que só restavam pele e ossos. Um perdera as pernas. Os mudos o haviam pendurado em uma viga. Pri! Ele gritava enquanto balançava para frente e para trás. Pri! Pri! Fecha aspas. O objetivo dessa reunião de sacerdotes não fica claro num primeiro momento. Mas o curioso aqui é a referência dos magos de lábios azuis que falam Pri! Pri! O Aeron pensa que Pri é algum deus que eles adoram, mas nós, leitores, sabemos que não. Ainda no 5º livro, o Charu Daxus conta para Daenerys que o Pyat Pri reuniu os outros 3 magos e partiu para Pentos, com o objetivo de concluir sua vingança contra Daenerys. Mas, no 4º livro, o Euron revela que ele capturou uma balsa cartena e prendeu 4 feiticeiros. O Euron diz que um dos feiticeiros o ameaçou, então o Euron matou o homem e deu ele para os outros comerem. Os 3 feiticeiros que sobraram, então, se tornaram seus conselheiros escravos. Por isso, o Euron tem lábios azuis. Desde que ele prendeu o Pyat Pri e os seus homens, ele tem bebido da sombra da tarde e tem sido aconselhado pelos feiticeiros dos imortais. E aqui a gente pode ter 2 interpretações. Ou o Pyat Pri é um dos prisioneiros que estão ali nas masmorras junto do Aeron Greyjoy, ou, mais provável, foi ele que morreu após ameaçar o Euron e serviu de alimento para os seus companheiros. Para mim, essa teoria faz mais sentido porque o Euron diz que um dos feiticeiros o ameaçou, e essa personalidade de ameaçar e de querer tirar satisfação me parece muito a personalidade do Pyat Pri. Então, eu acho que o Euron o matou e deu ele de comida para os outros magos de Qarth. Além disso, o fato de um dos prisioneiros nas masmorras ficar falando Pri, Pri, me dá a entender de que ele sabe que comeu o próprio amigo e está sendo assombrado por isso. E aqui também tem um efeito borboleta curioso que eu vou comentar só no final do vídeo. Enfim, na sequência do capítulo, o Euron Greyjoy aparece mais uma vez para o Aeron. Ele não usa mais a coroa de madeira trazida do mar, que é um símbolo importante para os nascidos de ferro. Agora, ele usa uma coroa de dentes de tubarão. E observem como esse próximo trecho tem um tom religioso. Abre aspas. Quando o Euron veio novamente, o cabelo dele estava puxado para trás de sua testa, e os lábios quase pretos, de tão azuis. Ele pusera de lado sua coroa de madeira trazida pelo mar. Em seu lugar, usava uma coroa de ferro, cujas pontas eram feitas de dentes de tubarão. Aquilo que está morto não pode morrer, disse Aeron ferozmente. Pois aquele que sentiu a morte uma vez, não precisa temer nunca mais. Ele foi afogado, mas veio à tona mais uma vez, com aço e fogo. Fará o mesmo, irmão? Euron perguntou. Creio que não. Penso que se eu o afogasse, você continuaria afogado. Todos os deuses são mentiras, mas o seu é risível. Uma coisa branca pálida parecida com um homem, os membros quebrados e inchados e o cabelo sacudindo na água enquanto peixes mordiscam seu rosto. Que idiota adoraria isso? Ele é seu Deus também, insistiu o cabelo molhado. E quando você morrer, ele irá julgá-lo rigorosamente, olho de corvo. Você passará a eternidade como uma lesma marinha, rastejando sobre sua barriga e comendo merda. Se não teme matar seu próprio sangue, corte minha garganta e acabe comigo. Eu estou cansado de suas vanglórias loucas. Fecha aspas. Mas, mais uma vez, o Euron não mata o irmão. Na verdade, ele o força a tomar mais uma dose de sombra da tarde. Então, nós temos a segunda visão do Aeron cabelo molhado. Abre aspas. Os sonhos foram ainda piores da segunda vez. Ele viu os dracares dos Homens de Ferro à deriva e queimando em um mar fervente e vermelho sangue. Ele viu o irmão no trono de ferro novamente, mas Euron não era mais humano. Parecia mais um polvo que homem, um monstro concebido por uma lula gigante das profundezas, seu rosto uma massa de tentáculos se contorcendo. Ao lado dele estava uma sombra em forma de mulher, comprida, alta e terrível, as mãos vivas com um pálido fogo branco. Anões saltitavam para a diversão deles,
homens e mulheres, nus e disformes, emaranhados em conjunção carnal, mordendo e rasgando uns aos outros, enquanto Euron e seu par riam e riam e riam. Aeron sonhou que se afogava também, não com o êxtase que certamente se seguiria nos salões de água do deus afogado, mas com o terror que até o fiel sente quando a água enche sua boca e o nariz e os pulmões e ele não consegue respirar. 3 vezes o cabelo molhado acordou e 3 vezes se provou não ser um verdadeiro despertar. Apenas mais um capítulo em um sonho. Fecha aspas. Aqui uma visão parecida com a primeira, mas com alguns detalhes a mais. Os Dracarys à deriva, queimando em um mar fervente e vermelho sangue, pode indicar uma batalha de Victarion em Meereen, ou mesmo do Euron sacrificando parte da sua frota na batalha contra os Redwyne. Essa batalha contra os Redwyne, inclusive, deve ser uma das batalhas de Os Ventos do Inverno, que os fãs chamam de Batalha do Sangue, o que poderia ser já uma referência ao mar vermelho de sangue que o Aeron diz ver. E ela se chama assim justamente porque o Euron quer promover uma grande carnificina que envolve aí um grande ritual. Então o Aeron também vê na visão novamente o Euron no Trono de Ferro. Porém, dessa vez não é o Euron Greyjoy de verdade, mas sim um Euron Davy Jones, ou um Euron Cthulhu. Isso aqui reforça novamente que através desses rituais o Euron quer acessar um poder maior, um poder sombrio que pode tornar ele como um novo deus, algo além de uma pessoa comum. E mais interessante, junto do Euron existe uma mulher, uma sombra em forma de mulher, comprida, alta e terrível, com mãos vivas como o pálido fogo branco. E bom, existem muitas teorias dos fãs sobre quem seria essa mulher. Nós podemos pensar na Cersei, porque ela já está em Porto Real, ela já é uma rainha e ela está viciada em usar fogo vivo para destruir as coisas. E a série de Game of Thrones também colocou o Euron Greyjoy e a Cersei juntos. Mas a visão dá a entender que essa mulher é igual ao Euron, especialmente nesse estado de magia. Por isso me parece bem provável que seja a Cersei, porque não tem muito a ver com o arco da Cersei. Poderia ser a Daenerys também, mas eu não vejo ela se aliando ao Euron de forma nenhuma na história. Ainda mais aceitando o Euron sentar no Trono de Ferro, numa posição superior a ela. Então, por isso, sobram 3 principais opções. A Malora, a Melisandre e a Quaithe. A Malora Hightower é a filha do Lord Leyton Hightower e é conhecida justamente por estar trancada lá em Torre Alta, estudando magia, no momento em que os Nascidos de Ferro se aproximam de Vila Velha. A Malora é citada em O Festim dos Corvos, nos capítulos da Cersei, sendo conhecida como a Donzela Louca, justamente por essa obsessão que ela tem por magia. Até agora, é uma personagem que não teve um papel importante na história, mas talvez com essa relação dela com a magia e a proximidade do Euron da Campina, pode ser que a Malora se torne essa sombra ao lado do Rei Greyjoy. Outro ponto em que indica isso é essa referência a chamas pálidas, que é uma forma que o Martin sempre usa para descrever as velas de vidro de dragão que possuem chamas pálidas. E esse objeto é comum na Cidadela, o que pode ser mais uma referência a Malora. Além do que eu já falei da ideia da esfinge que se curva diante do Euron, poderia também ser uma referência à Vila Velha e aos Hightower se curvando diante do Euron, talvez na figura da Malora. Ou essa sombra de mulher também poderia ser uma referência a Quaithe, a feiticeira de Qarth que aparece nos capítulos da Daenerys. No primeiro momento isso parece loucura, mas a Quaithe provavelmente usa velas de vidro de dragão para se comunicar com a Dany lá no 5º livro, e os fãs teorizam de que ela está manipulando a Daenerys para o mal, e pode também estar manipulando o Euron. Isso combina especialmente com as teorias da Quaithe ser a Shiera Sistar, ou alguma outra mulher antiga de Westeros que quer se vingar do reino e está tentando manipular a Daenerys e o Euron para destruir os 7 reinos. Ou, por fim, a terceira opção poderia ser a Melisandre. Em muitas formas, ela seria o match perfeito. Afinal, toda a história da Mel é focada em magia e ela é basicamente uma profeta que vem para anunciar a Longa Noite e o renascimento do Azor Ahai, 2 eventos apocalípticos e grandiosos parecidos com o que o Euron planeja fazer. É claro que até então a Melisandre acredita que o Stannis é o Azor Ahai, e mesmo que ele morra no 6º livro, tudo indica que ela vai substituir a sua crença no Stannis pela crença no Jon Snow, que ela própria deve ressuscitar se a gente for seguir a linha da série. Mas, e se na verdade a Mel não trazer o Jon de volta?
se ele for ressuscitado pela magia dos deuses antigos, por exemplo, e a Melisandre desacreditada da fé no Rhaelor e começar a buscar reconstruir suas crenças, rejeitando a fé no Deus Vermelho, que mentiu para ela sobre os Stannis, e ir atrás de outra figura divina. E nesse processo, e se ela encontrasse o Euron Greyjoy, que se posiciona como um novo deus, matador dos deuses que ele acusa de serem falsos? Será que a Melisandre poderia se unir a ele? Bom, é uma opção. Enfim, na sequência da visão, nós temos os anões que ficam saltitando na frente do Euron e dessa mulher, fazendo uma espécie de festa carnal, mas muito autodestrutiva. Parece algo bem simbólico, como se o Euron fosse não só governar, mas fosse lançar Westeros e o seu povo aos prazeres para que eles se consumam. Pode ser um conceito meio bíblico também, uma ideia de Sodoma e Gomorra, o arquétipo do povo que vive tão intensamente seus prazeres que acaba sendo consumido por eles. A Bíblia cita algo parecido diversas vezes, a ideia de que quando você rejeita Deus para viver os prazeres mundanos, Deus permite que você seja de fato tomado por esses prazeres e consumido por eles. Isso é bem representado também naquela obra O Jardim das Delícias Terrenas, do pintor Hieronymus Bosch. Talvez aqui seja uma referência de que o Euron vai oferecer algo para dominar os seus inimigos, algo que os inimigos vão aceitar com prazer, mas que isso vai consumir suas vidas. Ou talvez a visão aponte para a ideia de que, enquanto os reinos de Westeros brigam entre si e se autodestroem, eles nem percebem que um mal maior, o Euron, está caindo sobre eles. Isso também combina com uma espécie de visão que boa parte dos fãs tem da ideia do Euron representar a Longa Noite, na verdade o Rei da Noite nos livros, onde a gente não tem essa figura do Rei da Noite. E nos livros é muito falado sobre esse conceito de que enquanto os reinos do sul, os reis de Westeros ficam brigando entre si, a longa noite está vindo, os mortos estão caminhando e ninguém se importa com isso, que é o real perigo. Então talvez isso combine também com a ideia de que o Euron é uma continuação desse perigo mágico e obscuro que está caindo sobre Westeros, enquanto os reis do reino ficam brigando entre si para ver quem vai sentar no trono de ferro. E bom, por fim, no final da visão, o Aeron parece contemplar sua própria morte, um afogamento brusco e final. Mas é curioso perceber que ele tem 3 sonhos seguidos nesse sentido. Pode ser um indicativo de que ele vai se afogar 3 vezes antes de morrer de fato. O primeiro afogamento foi quando ele se tornou um sacerdote do deus afogado. O segundo afogamento vai acontecer na Batalha de Sangue, que vai rolar no próximo livro. E ele vai se afogar uma 3ª vez no futuro da história, com essa 3ª vez sendo sua morte definitiva. Então o capítulo vai chegando ao fim. Em determinado momento, alguns dias após a chegada dos sacerdotes na 3ª masmorra, todos são retirados delas e levados para fora. O Aeron já estava fraco, sem fé e pedindo para morrer. Ele queria ser jogado no mar, mas isso não acontece. Os servos do Euron levam o Aeron Greyjoy até um salão onde ele vê o irmão trajando uma armadura diferente. Abre aspas. Euron Olho de Corvo estava em pé no convés do silêncio, vestindo uma armadura negra de escamas como nada que Aeron houvesse visto antes. Era escura como fumaça, mas Euron a vestia tão facilmente como se fosse a mais fina seda. As escamas eram contornadas com ouro vermelho e cintilavam e brilhavam quando se mexia. Padrões podiam ser vistos dentro do metal, espirais e grifos e símbolos arcanos dobrados no aço valeriano sob cabelo molhado. A armadura dele é aço valeriano. Em todos os 7 reinos, nenhum homem possuía uma veste de aço valeriano. Coisas como essa haviam sido conhecidas 400 anos antes, nos dias antes da perdição, mas mesmo então teriam custado um reino. Euron não mentiu, ele esteve em Valíria. Não era surpresa que ele era louco. Fecha aspas. Além do irmão, o Aeron também vê outras coisas nesse momento. Quando ele é levado para dentro desse salão de pedra, ele vê corpos pendurados nas vigas do teto. Quando questionado, os capitães de Euron dizem que era o senhor de uma das Ilhas da Árvore e a sua família. Então o Aeron recebe a informação de que os Nascidos de Ferro vão zarpar, porque a frota Red Wine se aproxima e o Euron vai dar batalha. Abre aspas. E então Aeron Cabelo Molhado retornou ao Mar de Sal. Uma dúzia de dracares estava posicionada no cais abaixo do castelo, e o dobro atracados ao longo da costa. Estandartes familiares pendiam de seus mastros. A lula gigante Greyjoy, a lua sangrenta de Winch, o berrante de guerra dos Good Brother, mas em suas popas tremulava uma bandeira que o sacerdote nunca vira antes.
um olho vermelho com uma pupila negra, abaixo de uma coroa de ferro carregada por 2 corvos. Para além deles, uma hoste de navios mercantes flutuava em um tranquilo mar turquesa. Cocas, carracas, barcos de pesca, até uma grande coca, o navio inchado tão grande quanto um leviatã. Espólios de guerra, sob cabelo molhado. Fecha aspas. E só então, quando a frota dos Nascidos de Ferro está prestes a sair para a batalha, é que nós conhecemos os planos do Euron para todos os sacerdotes que ele prendeu. E também qual foi o destino cruel de Thalia Flowers. Abre aspas. Vossa Graça, disse Thorwald Dente Marrom. Estou com os sacerdotes. O que quer que seja feito com eles? Amarre-os às proas, ordenou Euron. Meu irmão no silêncio. Leve um para você. Os homens podem disputar os outros no jogo, um para cada navio. Deixe que sintam a maresia, o beijo do deus afogado, molhado e salgado. Dessa vez os mudos não o arrastaram para baixo. Ao invés disso, o amarraram à proa do silêncio. Ao lado de sua figura, uma donzela nua, magra e forte, com braços esticados e cabelos soprados pelo vento, mas sem boca abaixo do nariz. Quando estavam bem mar adentro, Euron voltou a ele. Irmão, disse ele, você parece desamparado. Tenho um presente para você. Ele acenou e 2 de seus filhos bastardos arrastaram a mulher adiante e a amarraram à proa, do outro lado da figura. Nua como a donzela sem boca, a barriga lisa dela ainda começando a inchar com a criança que carregava, as bochechas vermelhas de lágrimas, ela não lutou quando os meninos apertaram suas amarras. O cabelo dela pendia na frente de seu rosto, mas Aeron a reconheceu mesmo assim. Thalia Flowers, ele chamou. Tenha coragem, menina. Tudo isso estará terminado em breve, e nós banquetearemos juntos aos salões de água do deus afogado. A menina levantou a cabeça, mas não respondeu. Ela não tem língua para responder sob cabelo molhado. Ele lambeu os lábios e sentiu o gosto de sal. Fecha aspas. E assim o capítulo acaba. Bom, esse capítulo eu acho que não fica dúvidas de que ele é muito sombrio e ele combina tanto esse sentimento de crueldade que o Euron consegue passar, a tortura que ele está promovendo contra o irmão, de certa forma, desde o momento que ele sequestra o Aeron Cabelo Molhado e o coloca nas masmorras e o sofrimento que isso é, até forçar ele a ter visões, e depois a crueldade com a Thalia Flowers, e enfim, as próprias batalhas e a forma como o Euron vai conduzindo a sua campanha de guerra, mas ele também é muito sinistro e sombrio nas visões, na forma como essas visões não são agradáveis. Durante todos os livros das crônicas, as visões e profecias nunca são algo fácil para os personagens. Elas sempre trazem um sentimento esquisito para eles, né? Muitas vezes são visões tensas que deixam eles perturbados por algum tempo. Mas eu acho que essas do capítulo Forsaken são com certeza as visões mais sombrias que a gente teve na história até agora. E são também as que mais perturbam o personagem, porque o Aeron claramente fica muito mal com elas. Também dado a todo o contexto que ele está passando. Bom, sobre o capítulo em si, ele traz, enfim, essa trajetória final do Aeron Cabelo Molhado. É interessante porque é um personagem que a gente não tinha um ponto de vista até agora e acaba preenchendo algumas lacunas de acontecimentos ali do arco dos Nascidos de Ferro. Como eu disse no começo do vídeo, esse capítulo foi lido pelo próprio Martin lá em 2016. É o último capítulo que a gente teve liberado de Os Ventos do Inverno. Já vai fazer quase 10 anos. Mês que vem faz 9 anos que foi lançado. E, enfim, pra mim realmente... Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas pra mim talvez seja um dos grandes problemas que a gente tem, essa ausência de novidades sobre os ventos de leituras. É só pra parar pra pensar, entre 2011 e 2016, a gente teve pelo menos 11 capítulos, ou lançados integralmente, ou lançados em parte pro público, e de 2016 pra agora a gente não teve nada. Isso é bem ruim. Mas acho curioso também que o último capítulo que o Martin liberou dos livros, e um que ele leu integralmente, é sobre esse lado mais mágico da história. E é um arco que a gente nem sempre dá tanta atenção. A gente fala do Euron Greyjoy, e do arco dos Nascidos de Ferro, mas sempre como algo secundário. E eu acho que isso tem muito a ver com a série. Lendo o capítulo e analisando o capítulo, pra mim fica meio óbvio do porquê dos D&D
terem tirado toda essa questão do Euron da história. Não só pela crueldade que o Euron traz, mas por toda essa dinâmica religiosa e por todo esse questionamento religioso e a pauta de querer ser um deus, que eu acho que os D&D não quiseram se envolver. Claramente era muito mais cômodo para eles colocar a Cersei como uma vilã, que já estava sendo trabalhada desde o primeiro livro, e focar na figura do Rei da Noite e dos outros. E ainda assim eles fizeram isso muito mal, do que se envolver com toda essa complexidade de elementos que o Euron traria para a história. Então é compreensível por que eles fizeram isso, especialmente sem os livros, mas para mim isso é um sinal de que dificilmente os livros vão ter o final que a série teve. Tipo assim, quanto mais se analisa o que a gente sabe sobre os Ventos do Inverno e sobre o final do 5º livro, mais difícil fica pensar de que, de alguma forma, o final da série é o final dos livros. E isso é uma crença muito forte ainda em parte da comunidade, de que o final da série vai ser o final dos livros, mas vai chegar lá de um jeito diferente. É quase impossível chegar lá, a não ser que o George R. R. Martin simplesmente cague para a história que ele construiu até agora. Que ele fale simplesmente assim, nossa, o meu final que eu pretendia desde o começo era muito ruim, e agora eu vou trazer o final dos D&D, porque, nossa, muito legal o que eles fizeram com a minha história. Não faz sentido. Não só os personagens são simplificados e arcos são cortados, mas uma boa parte do que a história significa e das ideias que a história está trabalhando até agora são totalmente abandonadas na série ou nem mesmo chegam a ser pauta. E esse arco do Euron é uma parte disso. Na série, o Euron Greyjoy é um personagem cruel ali, que quer ser rei e que se dispõe a ser rei ao lado da Cersei. Nos livros, ele é um cara que quer ser Deus. É totalmente diferente do que a gente viu na série. É outro personagem. Não chega nem perto de ser a mesma figura. Então é impossível que a gente tenha o mesmo desenrolar em Porto Real, com o jovem Griff, com o arco dos Martell totalmente diferente, com a Arianne Martell, com o Euron chegando. Não dá, não vai ser o mesmo final, porque Porto Real não tem como estar no mesmo pé que a gente viu na série ali pra 7ª, pra 8ª temporada. Vale comentar aqui também que, apesar de eu achar que é um ótimo trabalho que o pessoal da Gelo e Fogo faz, tanto no site deles, com os artigos que eles já escreveram, quanto com a wiki de Gelo e Fogo que eles mantêm, e também esse trabalho foda de traduzir e deixar acessível pros fãs, né, os capítulos dos Ventos do Inverno, mas eu preciso comentar que eu acho que a tradução que eles fizeram desses capítulos é bem limitada. Eu não vou dizer ruim, porque eu acho que eles não são tradutores de profissão, mas é bem limitada, né? Eu acho que eles traduziram só de uma forma bem direta e não tem todo aquele lado do estudo estético e de preservar a estética, né, de como o Martin escreve. Então, se você vai ler os capítulos de Brasil dos Ventos do Inverno, ou leia em inglês, que tá realmente como o Martin escreveu, ou, enfim, já se prepare para ler a tradução de uma forma mais direta. Tem vários momentos em que o texto fica meio quebrado por conta dessa tradução direta. Até aqui, lendo para vocês durante o vídeo, acho que ficou bem claro isso. Mas ainda assim é um trabalho muito bom que eles fazem. Enfim, o que mais me impressiona nesse capítulo é o clima religioso. De fato, eu já falei algumas vezes que o Euron é o apocalipse em Westeros, e para mim esse capítulo é a grande confirmação disso. Não tem como desassociar o Euron de uma ideia de que ele vai trazer esse apocalipse para Westeros. Inclusive, talvez a gente não tenha uma figura do Rei da Noite de forma nenhuma nos livros. Mas eu acho que o Euron é o renascimento. Se o Jon e a Daenerys podem ser o Azor Ahai, o Euron é o renascimento do Imperador da Pedra de Sangue, aquele que traiu a Imperatriz Ametista lá no Grande Império da Alvorada e trouxe a Longa Noite para o mundo. Eu acho que o Euron é essa figura. Ele vai cometer magias imperdoáveis, atos mágicos sinistros, né? E como é que fala? Não é ultrajante a palavra que eu quero. Quando algo não é santo, profano. Ele vai trazer rituais profanos para o mundo, assim como o Imperador da Pedra de Sangue era conhecido por usar magia escura e magia profana. O Euron, eu acho que é essa figura na história de Westeros agora, e aí ele vai realizar esses rituais para trazer de fato a Longa Noite ao mundo. Então ele é uma figura central da história, é uma figura central do conflito final, né, das Crônicas de Gelo e Fogo. E por isso ele é tão importante, e por isso esse capítulo The Forsaken é tão importante. Enfim, o capítulo tá na descrição do vídeo, para caso vocês queiram ler. Lembrando que no link tá todos os capítulos traduzidos, né, que já foram liberados dos Ventos do Inverno. Deixem nos comentários o que vocês acham do futuro do Euron, o que vocês acham desse capítulo, o que vocês acham que vai acontecer com o pobre Aeron Greyjoy. Eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos, tá? E é isso, até lá.